Tem tanto acontecimento que vai surpreender bastante as nossas vidas, né? E eu queria ler primeiro aqueles dois textos que eu li agora há pouco, e vou tentar relacionar esses textos com mais alguns aqui. Certo? É Lucas capítulo 6. Então fica com isso na cabeça, olha, porque não há boa árvore, 6,43, porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos de espinheiros, nem vindimam uvas de abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração, fala a sua boca. Olha que interessante isso. Então, é uma questão da gente ter coisa boa dentro do coração, certo? Nós vamos treinar o nosso coração para que ele seja bom. E para que ele vocifere aquilo que está lá dentro, né? Então vamos continuar. Agora pula aí de volta para o verso 27. Mas a vós que isto ouvis, digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam da mesma maneira, lhes fazei vós também. Se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que vos amam. E se fizerdes o bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos e fazei o bem, e emprestai, sem nada emprestardes. E será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Mas eu queria fazer um salto aqui e ir lá para 1 Timóteo. 1 Timóteo. Capítulo 2. Do 1 ao 8. Aí ele diz assim: admoesto-vos, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações e intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, e em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho
a seu tempo, para o que fui constituído pregador e apóstolo, digo a verdade em Cristo, não minto, e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contendas. Então, por que eu li esses 3 trechos? E eu quero falar sobre esta nova época que nós estamos vivendo. Eu não quis dar o título da minha pregação, uma nova era, porque não é uma nova era. É simplesmente uma nova época. A era se estende por muito tempo, e mudanças de comportamentos e mudanças culturais, isso é uma era. Agora, uma época é um momento histórico que nós estamos vivendo. Então, nós vivemos uma nova época agora. Passou-se uma época que a gente poderia dizer aqui que foi a época do esquerdismo, a época das ideologias de gênero e direitos humanos e etc, e etc, etc. Por que eu estou pregando isso, queridos? Porque outro dia eu vi um post de um cristão de esquerda, destilando ódio. E eu fiquei triste, sabe, Eliette? Porque os textos que nós acabamos de ler é exatamente contra isso. Mas eu quero fazer uma análise dessas situações aqui com vocês. Nós vivemos um novo presidente, nós temos uma nova política, nós temos uma nova situação econômica, um novo ano que vai começar daqui a 2 dias, 1 dia e meio, né? Nós vivemos num momento de grande polarização. Essa é uma polarização nojenta, extremamente nojenta, abjeta. Poderia aqui dar um sem número de adjetivos para esta época que nós vivemos, de uma polarização irracional. Acho que essa é a palavra. É irracional. É irracional. Nós vivemos uma época onde foi implantado o ódio de classes, aquilo que o marxismo tanto prega, que o patrão é o inimigo. Não é assim? Vocês conhecem mais o marxismo? Eu não conheço quase nada de marxismo, mas eu não conheço marxismo, mas eu estou vivendo essa ideologia marxista que foi implantada ao longo desses últimos 30 anos, porque eu tenho 56 anos e eu sou da época da ditadura militar, onde o inimigo era a ditadura militar e o amigo era o esquerdismo. Não se sabia, eu não conhecia esquerdismo naquela época. E eu achava, tinha até um muro lá perto da minha casa, estava escrito assim, Delfim no Delfim. Que você deve lembrar bem dessa frase, né? Quem era Delfim? Delfim Neto, ministro da Economia da época da ditadura militar. Delfim no Delfim. Ou seja, era uma frase de esquerda. Eu morava em Londrina bem na época de 1980 e tinham jornais de esquerda em determinadas bancas de jornal, e eu lembro naquela época que foram explodidas 2 bancas de jornal. Nossa, de esquerda, foram explodidas pela ditadura. Se não foi pela ditadura, provavelmente alguém que queria culpar a ditadura, que é o que normalmente acontece. Fogo amigo. Fogo amigo, né? Os fins, os meios justificam os fins. Né? Então é nojento, é abjeto essa polarização que eu estou tentando descrever para vocês. E eu vi cristãos, outro dia uma deputada cristã da Assembleia de Deus,
disse assim, que na Bíblia não há redenção sem derramamento de sangue. Como se o sangue não fosse suficiente, né? Tem que derramar mais. O sangue foi derramado, não foi suficiente. Eu não entendi. Mas é para não entender mesmo. Para justificar o que? Para justificar que ia ter guerra, que ia ter derramamento de sangue. Ah, tá. Então ela Entendeu? usou Ela usou o Se versículo. aplica só a Jesus, Só- ela aplicou a humanidade. Isso, exato. Ah, entendi. Não entendi. Não entendi, mas eu falei para você, não é para entender. Como isso me entristece, porque o cristianismo não é isso. Outro dia lá no Facebook, estava lá uma colega minha, cristã, crente, destilando um ódio contra o Bolsonaro. Embora eu tenha uma afinidade, quero deixar até gravado, eu tenho uma afinidade pelo Bolsonaro, mas nós vamos falar aqui um pouquinho sobre essa questão da governança. Porque o que nós lemos em Timóteo, no verso 2, você pode colocar aqui para mim, verso 2? 1 Timóteo, capítulo 2, verso 2. 1 Timóteo, falei errado. Pelos reis e por todos que estão em eminência, para quê? Para quê que a gente vai orar? Pelos reis e por aqueles que estão em eminência. Para quê, Serginho? Para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Então, quer dizer, desculpa, interrupção. É importante frisar isso. Por favor. A questão toda não é a derrota do esquerdismo e a ascensão da direita, a ascensão do Não. conservadorismo. A questão não é essa. A questão é a nossa tranquilidade. Inclusive, coloca na tradução Almeida. Não, Almeida não. Vê se tem a NVI aí. Aí. Olha, a NVI, ela até usa uma linguagem que eu acho mais amigável. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade, Autoridade, eminência. para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Ela usa palavras mais contextualizadas. É. Quer dizer, uma vida tranquila e pacífica, irmãos, é uma vida sem guerra, é uma vida sem polarização, entendeu? Então, assim, quando a gente fala eu tenho afinidade por tal fulano, não é porque essa pessoa, ela parece que está caminhando para acabar justamente com o que tira a paz da igreja, que é, no momento, acaba sendo o esquerdismo. Isso aí. Vivemos um momento de grande polarização, um momento em que o ódio político, presta atenção, é chamado de ódio do bem. Vocês sabiam disso? Eu estou exercendo um ódio, eu estou destilando um ódio, mas é um bom ódio. É o ódio do bem. Como se ódio fosse coisa boa. Agora eu pergunto para vocês, como é que nós cristãos devemos nos comportar diante de tanta novidade e tantas ideias diferentes? Eu estou condenando aqui aquele que não é de esquerda, ou aquele que é de esquerda? Não. Você quer ser de esquerda? Seja. Você acha que os ideais de esquerda são bons? Eu não acho, dizendo eu. Hélio, eu, não pastor. Estou falando da pessoa física Hélio. Eu não acho que a esquerda é uma coisa boa. Porém, se você acha, merece meu respeito. Não é problema nenhum. Você acha que ser de esquerda é uma coisa boa? Seja. Serginho, você acha que o Karl Marx está tudo bem? Está tudo bem. Você acha que o Engels está tudo bem? Está tudo bem. Stalin. Você acha que o Stalin está bem? Está tudo bem. Se você acha que a Venezuela não tem o problema com isso. Se você quiser sentar aqui do meu lado, nós vamos comer do mesmo pão e tomar do mesmo vinho. Apesar de você pensar de maneira diferente. Aliás, eu sou físico. A Eliette é médica. A Rosana é professora de português. Pensamos iguais? Não.
Só porque a Rosana é professor de português, eu sou professor de matemática e física, eu vou brigar com ela. Vou fazer isso? Merece todo o meu respeito. Detesto português e ela detesta matemática. Física. Porém, a gente dorme na mesma cama. Eu e ela dormimos na mesma cama. Percebe? Não existe ódio do bem. Ódio é ódio. Nós precisamos aprender a respeitar as pessoas que pensam diferente. Essa é a grande festa da democracia, exatamente isso. Bom, muito bem. Continuando aqui. Outro dia, eu vou voltar aqui, né? Outro dia eu vi cristãos de esquerda criticando e destilando ódio pelo nosso presidente Jair Bolsonaro. Como se 1 Timóteo capítulo 2 não estivesse na Bíblia. Como se 1 Timóteo 2 não estivesse lá na nossa Bíblia. Como se a pauta política estivesse acima das orientações apostólicas. Eu não consigo entender como que alguém que se diz cristão. Você sabe o que significa cristão? Ser cristão? Pequeno Cristo. Ser cristão significa ser a favor dos ideais de Cristo. Você sabe o que significa ser muçulmano? Ser muçulmano significa ser a favor dos ideais do Islã. Você sabe o que significa ser católico? Significa ser a favor dos ideais da Igreja de Roma. E assim por diante. Eu não consigo entender como alguém que se diz cristão pode desprezar o que está escrito em 1 Timóteo capítulo. Não dá para entender isso. Não dá para entender não ter que orar por um governante. Que tipo de cristianismo vive um cristão que destila ódio pelo seu presidente, pelo seu governo, pelo seu prefeito? Nós podemos discordar, mas é nossa obrigação. É nossa obrigação orar e dar exemplo de amor. Você é cristão? Então tudo bem. Se você é cristão, você fala assim: eu assumo o cristianismo? Assumo. Então é obrigação sua dar exemplo de amor. Porque se você não der exemplo de amor, é melhor que você diga: não sou cristão. Porque eu não gosto de dar exemplos de amor. Eu não gosto de orar para o presidente Bolsonaro. Então diga-se: não sou cristão. É nossa obrigação. É obrigação. Você pode até achar que obrigação é uma palavra forte. Não é? Eu sou obrigado. Não tenho livre escolha. Não tem. Ora, se você é um cristão, você se coloca debaixo da autoridade de Cristo. Portanto, é obrigação sua amar o teu próximo. Então, não existe cristianismo sem amor. Não existe cristianismo sem dar a face. Alguém bater na sua face, você dá outra. Não existe cristianismo. Lembra que nós lemos lá em Lucas capítulo 6, falando da árvore? Põe lá para mim. Lucas capítulo 6. Acho que era o verso 43. Não quero ler o 43 não. Eu quero ler o 45. Ele diz assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Ótimo. Então faça o seguinte com o teu coração. Começa a fazer o bem. Começa a amar em teu coração. Porque aí não fica uma obrigação tão pesada.
Você pode até achar que a palavra obrigação é uma palavra muito forte, mas quando você tem o Espírito Santo, essa obrigação se torna leve, fácil. Ah, mas você está falando muito do Bolsonaro. Tá bom. Quando o Lula foi presidente, apesar de eu não concordar com a linha política dele, eu orei por ele. Eu não destilei ódio pelo Lula, não. Nós oramos aqui. Nós oramos. Pela Dilma. Né? Quando a Dilma foi presidente, apesar de não concordar, eu não gosto do marxismo, mas eu orei por ela. Quando o Temer foi presidente, apesar de eu não concordar com a linha política dele, eu orei por ele. E é assim que todo, mas eu digo todo, com letra maiúscula, todo cristão deve seguir 1 Timóteo capítulo 2. Então, depois de amanhã, o Bolsonaro vai ser eleito presidente, nós vamos orar para ele. Sabe por quê? Para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada. Esta é a orientação do apóstolo. Não é destilar ódio. Nós não vamos destilar ódio. Não gosto do Dória, mas eu vou orar pelo Dória. Deu para entender? Eu não gosto do Covas, do Bruno Covas, mas eu vou orar por ele. A linha política do Bruno Covas, não gosto, Eliette. Eu não gosto da linha política do Dória, mas eu vou orar por ele. Não vou destilar ódio, não. Nós vamos orar para que estes homens tenham sabedoria de Deus. Queridos, a Bíblia não mudou. O cristianismo não mudou. Não tem mudanças na Bíblia. Essa Bíblia que nós lemos hoje, nós usamos como nossa regra, ela continua sendo a mesma Bíblia lá atrás. Tem uns doidos aí, tem uns caras malucos aí, depois vai responder para Deus, que estão reescrevendo a Bíblia, colocando comentário próprio, falando besteira, mudando palavras, dando interpretações erradas. Esses vão ter que ver com Deus. Por isso a nossa preocupação, a preocupação dessa igreja, é buscar boas traduções confiáveis. Quando temos dúvidas, sabe o que a gente faz? A gente vai atrás do grego, vai atrás do hebraico, vai tentar entender, para ver se aquilo está certo. E pode realmente ter uma palavra ou outra, como você mesmo acabou de falar aqui, Daniel, a respeito desse versículo. Quais eram as palavras que estão na outra versão? Tranquila e pacífica. Tranquila e pacífica. São provavelmente palavras que no grego têm esses significados: quieto e sossegado. A Bíblia não mudou. O cristianismo continuou o mesmo. O homem continua o mesmo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O homem continua tão perverso quanto o primeiro homem que foi formado por Jeová. Se houve mudanças, foi mudanças aqui no pensamento. Evoluiu o pensamento. Evoluiu. Mas ele continua mentindo. Ele continua se prostituindo. Ele continua adulterando. Ele continua matando. Olha só, Caim matou Abel, não foi? Não foi assim? Outro dia um pai jogou a filha pela janela. Em pleno século 20, 21. Outro dia o cara estava andando na rua, o sujeito foi dar um tiro nele. Mudou alguma coisa, ele é? Só mudou a maneira, né, de matar. Provavelmente o Caim deve ter dado uma paulada na cabeça do Abel. E agora a gente tem uma evolução tecnológica. Aqui é uma arma de fogo, sai uma bolinha, sai uma balinha aqui, a uma velocidade de aproximadamente 400 metros por segundo, né? Que ao adentrar, ao penetrar no corpo humano, faz um estrago violento e mata.
Mudamos alguma coisa? Não. Nem Não. Adão, né, que pecou também, ele, quando foi inquirido por Jeová, ele terceirizou, né? Terceirizou, falou, Foi a mulher que tu me deste, né? foi a mulher lá que você me deu, aquela vagabunda lá. É. Calma aí. Eu estava buscando aqui na internet, eu assisti um vídeo, eu não vou falar o nome, mas uma pessoa famosa aí, tá? Essa pessoa famosa, há um tempo atrás, fez um post numa rede social, cujo nome eu também vou omitir, se alguém quiser depois do culto eu passo. E essa pessoa fez um post gigante criticando uma questão de racismo, alguma coisa assim. Mas me chamou muito a atenção, porque assim, quando a gente olha todo o texto, a pessoa até pode pensar, poxa, não, mas o que ele escreveu faz sentido. Mas o que me causou certo desconforto foi uma frase que estava no meio. E nós que somos cristãos sabemos que a perseguição contra a igreja, contra os cristãos, aquilo que tira a tranquilidade e a paz das nossas vidas, começa de forma sorrateira, de forma pequena, de uma forma que nós não vemos, até que chega um momento que nós não temos mais escapatória e estamos num beco de Varsóvia. Está entendendo? É assim que acontece. Você acha que Hitler baixou um decreto da noite para o dia falando que judeu tinha que morrer? Não. Tanto é que os judeus ficaram lá. Eles achavam que a situação ia melhorar. Não, ele foi primeiro, deu um decreto e falou, ó, judeu tem que andar com a marquinha. Não, judeu vai em escola de judeu, alemão em escola de alemão. E foi assim. Até que teve um momento que ele falou, ó, vai todo mundo para Varsóvia. Reunido, não fez muro, murou o lugar, ninguém mais sabe, né? O texto, e todo o texto parece até assim meio marxista, mas parece um pouco inofensivo. Mas tem uma frase que tira o som. Eu vou ler uma parte do texto, vocês vão identificar a frase. A responsabilidade é de todos. Precisamos, é claro, cobrar as marcas, mas também precisamos chamar a atenção dos outros famosos que seguem ou estão lá e que fazem parceria com essas pessoas racistas, machistas, LGBTfóbicas e gordofóbicas. É obrigação de todos nós constranger, preste atenção, é a obrigação de todos nós constranger e vigiar o nosso círculo social. Educação antirracista não é somente para criança. Racismo não tem idade. A hora de aprender e ensinar é agora. Qual é a frase que me incomodou? É obrigação de todos nós constranger e vigiar o nosso círculo social. É o raio que o parta. Esse cara está falando que eu não posso deixar as pessoas exercerem as liberdades de pensamento. Vocês concordam comigo? Com certeza. Quer dizer, é a obrigação de todos nós constranger e vigiar Quem o nosso... pensa diferente. Quem pensa diferente. Quer dizer, então, que se o sujeito pensa diferente de mim, eu tenho que excluí-lo do meu círculo social, é isso? É isso que ele está dizendo. É isso. Então, irmãos, vocês percebem que isso aqui veio de uma pessoa, eu me recuso a falar o nome, primeiro que eu não quero ter essa visibilidade toda no YouTube, segundo que eu não quero dar visibilidade para essa pessoa. Mas olha, é uma pessoa famosa que fez esse comentário, essa pessoa teve visibilidade na internet, muita gente sabe o que essa pessoa escreveu e qual é o contexto, entendeu? Mas esse contexto foi um contexto de eleição, tá? Então assim, o pessoal fala, mas teve briga na ceia do Natal porque uns votaram no Bolsonaro e outros votaram no Haddad. É lógico que teve briga, por causa desse tipo de gente. Temos que constranger, que negócio é esse de constranger? Isso é ódio, né? Isso é ódio, é o ódio do bem. O ódio do bem. Eu acho que vocês eram naquele programa lá do SBT, né, que eles estavam arrecadando dinheiro para a ACD, né?
E aí, depois que o Bolsonaro apareceu, eles fizeram campanha para as Contra. pessoas não doarem para as crianças defeituosas terem assistência médica, porque o Bolsonaro apareceu no programa. Então, isso aí foi uma campanha muito forte que eles É fizeram. o ódio do bem. E no Natal eu recebi, que a gente recebe muita bobeirinha, né, no WhatsApp, cartãozinho virtual, né? Eu recebi um dizendo que temos que, no Natal, sermos altruístas, não sei o quê, que Jesus, ele foi como Marx. Ele Exatamente queria igual. dividir todas as coisas, então nós devemos ser como Jesus e ser como Marx, né? Dividir todas as coisas. Essa pessoa realmente Porque não Marx sabe. foi muito amoroso Foi. mesmo, né? Começar com os filhos dele que os que não morreram suicidaram-se. Muito amor. Né? Bom. Mas eu não Só para aproveitar o contexto que a Eliette falou, perdão, só para aproveitar o contexto, já quero dar um basta dessa história de marxista e Jesus, que é o seguinte, irmãos, se Jesus Cristo fosse marxista, ele jamais teria dito aquela frase: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, tá? Não teria dito isso. Ele teria falado: trabalhadores do mundo, univos. Judeus da Judéia, univos. Ele não falou isso. Vamos É lutar uma contra os tristeza, né? comunistas. Você pegar, é uma tristeza você pegar a obra de Cristo, redentora, E deturpada assim. e reduzir a isso. E reduzir a uma comparação tão medíocre. A pessoa que faz esse tipo de comparação, que tem esse tipo de raciocínio, não sabe o que é a obra de Cristo, não tem ideia do que seja a obra de Cristo, não conhece Cristo, nunca leu, acho que nunca leu a Bíblia para saber, sabe, só ouviu pequenas frases, sabe, descontextualizadas e formou uma ideia, não é? Mas tudo bem, nós não estamos aqui nem para defender Bolsonaro, nem estamos aqui para defender o marxismo, nós estamos aqui para defender a Cristo, falar de Cristo e acabar com essa ideia de ódio do bem, porque isso não existe ódio do bem, ninguém faz ódio do bem, não é? A Bíblia fala assim, né, que a sua direita não saiba o que a tua esquerda está fazendo, não é assim? Muito bem. A nossa postura diante do mundo, ela deve considerar a possibilidade de não se fazer parte do mundo. Essa é a nossa postura. Entendeu? Ah, mas que versículo que você usou para ter esse raciocínio? João 2,15. Abre lá. Lê para mim, Richard. Aqui, ó, João 2,15. E tendo feito uma azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. É 1 João Acho que 2,15. Não, é João. Foi isso mesmo? Só um pouquinho. Eu acho que eu anotei coisa errada. O que fala princípios? Isso vai não fazer parte deste mundo. Eu acho que é 1 João 2,15 que vai falar. A Pode amizade ser. comum da inimizade. com Isso, Deus. isso, exatamente. Pois lá. 1 João 2,15, por favor. não ameis o mundo, É isso. nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É isso. Então essa é a nossa postura. Quando nós aprendemos o que significa amor, eu digo o verdadeiro amor, aquele que está lá em 1 Coríntios 13, aquele que Cristo nos ensinou, aí podemos entender o que significa 1 Timóteo capítulo 2.
Não há a menor possibilidade de você entender 1 Timóteo capítulo 2 sem antes entender qual é o objetivo do amor de Cristo. Não existe teologia da libertação dentro de 1 Coríntios 13. Não existe. O amor de Cristo, ele é um amor incondicional para evitar que você vá para o inferno. Para que você não seja julgado de acordo com a lei do Velho Testamento. Para que você possa adentrar diante do trono de Deus. Para que você tenha acesso ao reino de Deus. Eu poderia aqui ficar citando um monte de coisas. Não tem nada a ver com o ódio do bem. Não tem nada a ver com o marxismo. Não tem nada a ver com o esquerdismo ou direitismo. Nada. O amor de Cristo, ele tem a intenção. O amor de Cristo tem a intenção de mudar a estrutura do teu coração para que você se achegue a Deus. É esse o objetivo do amor de Cristo. Não é dividir as coisas. O objetivo de Cristo não é pegar, Serginho, eu tenho 2 cadeiras aqui, uma pega para você, tá? Não é esse o objetivo. O objetivo é tratar o teu coração. Para que se alguém precisar de uma cadeira, você possa dar essa cadeira para ele. Então, desculpe, mas é de uma ignorância atroz. É de uma ignorância fenomenal quem faz uma comparação como essa. O homem precisa de mudanças internas. O marxismo trata de coletividade. Jesus trata do teu coração. Tem nada a ver com o marxismo. O homem precisa de mudanças de comportamento, mudanças de estruturas. Você quer ver como ele precisa mesmo? Olha o que está escrito lá em Gênesis capítulo 6, verso 5. Abre lá para mim. E diz assim: e viu o Senhor Jeová que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Este homem de Gênesis capítulo 6, que está a uma distância temporal muito pequena de Adão, dá uma distância temporal muito pequena do primeiro homem, que foi criado por Jeová. De repente, este homem multiplica a maldade em seu coração. Vinda de onde essa maldade? Qual a origem dessa maldade? Senão a semelhança deste homem com Jeová. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Se fosse imagem e semelhança do Pai, a Bíblia fala que Deus é amor. Já pensou se você tivesse formado pelo Pai lá atrás, lá no Velho Testamento? Se o Pai tivesse pego você, primeiro que ele não ia fazer você de barro, porque barro é escória. Ele teria feito você de uma estrutura gloriosa. Segundo, ele te encheria de amor. E terceiro, a característica de Deus é amor. Então a maldade não multiplicaria, como diz em Gênesis capítulo 6, no verso 5. Para isso é que existe Jesus, Serginho. Dá para entender? Esse é o objetivo da existência de Cristo e da obra de Cristo. Se não mudar a estrutura do coração do homem, essa condição foi constatada pelo Pai. Que condição? Condição de maldade. O Pai olhou para o homem e falou assim, igualzinho Jeová, ó. Né? O Pai olhou para o homem e falou assim, meu Deus, quanta podridão.
Meu Deus, olha só. É meu eu. Meu eu. Eu sou Deus. Não é? É impressionante a falta de visão dos teólogos de não ser capaz de enxergar isso. Eu não sou teólogo, sou só um pastor. Né? Mas pelo amor de Deus, gente, nós vamos entortar a Bíblia. A gente entorta a Bíblia para que Jeová se pareça ao Pai. Você pega a Bíblia e dá uma entortada nela assim, ó. Ah, Jeová é o Pai. Pelo amor de Deus, não dá para fazer isso, gente. O Pai de Jesus Cristo é uma pessoa diferente daquele que pegou o barro e formou você. Muito bem. Essa condição foi constatada pelo Pai. E aí, ele traçou um plano para reverter esse quadro. Aí Deus ficou tão incomodado com essa sujeirada toda dentro do coração do homem. Deus ficou tão incomodado que aí foi lá e traçou um plano para que Cristo viesse, morresse, invalidasse a lei. Pastor, você está falando que Jesus invalidou a lei? Invalidou a lei. Ele reduziu a lei. Ele falou assim: um novo mandamento vos dou, o velho não serve mais. Rasgou a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças. Rasgou a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Efésios. Colossenses. Rasgou a cédula. Rasgou aquilo que estava te culpando, que era, percebe? Não estava escrito lá: não matarás, não roubarás, não isso, não aquilo, não furtarás, não. Aquilo te acusava o tempo inteiro. Ó, tá vendo que você fez isso? Ó, tá vendo que você fez aquilo? Jesus foi lá e rasgou esta acusação. Então, irmãos, eu fico indignado. Eu queria mesmo fazer uma pregação assim, sabe? Porque eu tenho uma indignação tão grande com relação à redução da pessoa de Cristo a um sujeito abjeto como Karl Marx. Reduzir a obra de Cristo, a gigantesca obra de Cristo. A humanidade não é mais a mesma. O ser humano não é mais o mesmo. O céu não é mais o mesmo. O inferno não é mais o mesmo por causa da obra de Cristo, irmãos. Eu poderia dizer que o homem não é mais o mesmo por causa de Karl Marx? Eu poderia dizer que o céu não é mais a mesma coisa por causa da obra de Karl Marx? Eu poderia dizer que o inferno não é mais a mesma coisa por causa da obra de Karl Marx? As favas com Karl Marx, porque a obra de Cristo, irmãos, essa daí é impagável. Não existe nada e não existirá absolutamente nada comparável à obra de Cristo. Daniel, você pode pegar um sujeito e guardar ele numa câmara secreta por 30 anos, sem que essa pessoa veja, ou pense, ou faça qualquer coisa que seja a pessoa mais santa. Aí você vai lá, prega ela na cruz, mata ela, ela não vai fazer a mesma obra que Jesus fez. Não existe essa possibilidade. Nem para ressuscitar. Não vai conseguir ressuscitar. Olha, Jesus é tão incrível, mas tão incrível, que ele falou assim, lá em Mateus 19, não precisa abrir não. Ele falou assim, e disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, Deus. Jesus não falou assim: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, Karl Marx. Pois ele falou. Como eu poderia modificar o coração do homem, sendo que este é mau, e em seu coração só habita maldade? Como? Eu vou dar a resposta. Abra Filipenses 2,
verso 4 a 12. Como é que se faz para mudar o coração do homem que é mau, que só habita maldade? Vamos lá. Filipenses, capítulo 2. Diz assim: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Vai aí a resposta. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. É assim que ele fez. Quer ver o que mais? Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Está aí, ele fez isso. Ninguém mais fez isso. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, e assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. É assim que Jesus resolveu o problema humano, desse jeito. Essa é uma das mais belas explicações da obra redentora de Cristo. Não há uma explicação mais bela do que essa. Não existe. E vão ainda reduzir Cristo a Karl Marx. É abjeto, é nojento, é escroto, é gosmento, é podre. Como poderia o Pai modificar o coração do homem, sendo que este foi dotado de individualidade, vontade própria? E tem uma palavrinha que eu vou usar aqui que eu não gosto muito, né? Livre-arbítrio. Não gosto dessa palavra. Como é que Deus fez para modificar o coração do homem, sendo que ele tem individualidade? Você é você, Richard. Ninguém pode mexer no seu coração. Ninguém pode ir lá e mexer no seu... Nem o diabo e nem Deus. Percebe? Você é você. Você é uma pessoa individual. Você tem vontade própria. Você tem escolhas pessoais próprias. Como poderia? Então eu vou dar aqui para você. Talvez você até complete com outras coisas o que eu vou dizer aqui para vocês. Como que ele poderia modificar o coração do homem? Sabe como? Oferecendo uma condição melhor do que aquela que você foi criado. Você é podre, Sérgio. Aí ele te ofereceu uma condição melhor. Ó, você é podre e eu estou aqui para tirar a sua podridão. Só isso. Ele ofereceu uma chance de você se arrepender. Ele ofereceu uma adoção. Ele foi lá e falou assim: olha, se você quiser, Serginho, eu posso adotar você. Você quer? Entendeu? Ele ofereceu adoção. Ele ofereceu herança. Uma herança nova, não material, mas espiritual. Uma herança espiritual. Ele ofereceu um Espírito Santo por habitação dentro de você. Tudo bem, Deus, eu não consigo me modificar. Eu sou podre, eu sou gosmento, eu sou abjeto, eu sou um desgraçado. Aí Jesus fala assim: mas eu posso te dar o meu Espírito Santo para você, você quer? Aí tudo isso vai embora. Vai nascer de novo. Hã? Vai nascer de novo. Vai nascer de novo. Sabe o que mais? Ele ofereceu um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ofereceu um novo mandamento. Ele ofereceu uma irmandade. Ele criou uma irmandade colaborativa em amor.
Você percebe? Quando a gente chega aqui e fala assim, irmão, nós precisamos dar uma cesta básica. Opa, eu dou, eu ajudo, eu tal. Irmão, nós precisamos pagar. Ou eu dou, eu ajudo, tá aqui o dinheiro, ó, tá lá, vai, mas o quê? Não é assim? Irmãos, eu estou doente, vem visitar. Ah, estou indo aí já, agora. Fulano tá no hospital, vou lá no hospital visitar ele. É assim. É desse jeito. Como poderia eu, cristão, desprezar tão maravilhoso conselho de Timóteo? Como? Você vai desprezar 1 Timóteo? Você não vai orar pelo seu presidente? Você não vai orar pelo seu governador? Você não vai orar pelo seu prefeito? Não? Ou você vai destinar o ódio do bem? Então, irmãos, eu termino com a seguinte frase. Eu quero que a minha vida vá bem e sossegada. É assim que eu quero. Então eu vou assumir o conselho do apóstolo. Amém? Não existe ódio no Deus. Tá bom? Nós vamos aqui, como cristãos, respeitar a diferença de opinião. Você vai respeitar a diferença de opinião. Sabe por quê? Porque você é cristão. Você é um cristão, você respeita. Se alguém começar a pregar para você que Marx é bom, tudo bem. Opinião sua. Maravilha. É isso aí. Eu não penso assim, fulano, mas tudo bem. Você pensa. Então, irmãos, nós precisamos mudar a nossa maneira de ver as coisas. Nós, cristãos, temos uma responsabilidade enorme em dar bons frutos. Abre lá de novo. Lucas capítulo 6, verso 50 e qualquer coisa. 47, né? 45. Ele fala assim, olha, o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem. Poxa vida, o que a gente faz para ser bom? Como é que você é um homem bom? Como? Aceitando a Cristo. Tendo o Senhor Jesus como Salvador da sua vida. Como aquele que dita as regras da sua vida. Mas não por imposição. Não, porque simplesmente você acha que ele é o melhor. Simplesmente porque você acha que Cristo é o melhor. É o melhor pessoa para dizer o que é bom para mim. Então, se você quer dar bons frutos, faz isso. Aceite a Jesus, seja um bom cristão. Não destile ódio do bem. Não. O seu coração vai fluir as coisas boas do Espírito Santo. É ali que está o teu tesouro. Amém? Então, eu encerro por aqui. E a liberdade de culto também são valores intrínsecos ao cristianismo. Sem o valor da família e sem a liberdade de culto, a vida cristã ela se torna inviável ao ponto de nós vermos, que já vimos, que são as perseguições contra os cristãos. Os cristãos são mais perseguidos nos estados marxistas, comunistas, etc., do que os países onde existe a liberdade de culto. Se você for parar para pensar em um país marxista, comunista, você jamais vai ter a oportunidade de adorar a Deus de forma totalmente livre. Você não vai poder organizar um culto louvando a Deus acima de todas as coisas, porque para o cristão não existe nada acima de Deus. Nada. No marxismo existe algo acima de Deus, que é a humanidade. É o Estado. O Estado está acima de Deus. Mas é que chega num ponto em que eles tentam tirar o Estado
E o ser humano, a humanidade vale mais do que qualquer coisa. O objetivo deles é trazer a igualdade. Tudo que não é possível criar com o ser humano, eles tentam criar. E aí eles colocam Deus lá embaixo. Dizem que Deus atrapalha o processo. E de fato Deus atrapalha esse processo. Porque não existe nada de cristianismo em você querer acabar com a família, querer acabar com a organização da sociedade. Isso não é cristão. A sociedade precisa ser organizada, precisa ter uma autoridade, sim. E essa autoridade tem que ser... Alguns divergem, mas tem que ser um presidente, um rei, alguma coisa assim, um monarca, Ser o chefe de Estado. o chefe de Estado. Tem que ter. Essa figura é importante, né, para garantir que a família, que a igreja tenha a sua liberdade, que as pessoas tenham liberdade dentro de suas casas. Você vê, o marxismo ele quer acabar com a liberdade que se tem dentro da sua casa. Eu acabei de ler um texto, um trecho de uma pessoa que pensa que foi marxista, que diz, olha, nós temos que vigiar e constranger o nosso círculo social. Quer dizer, as pessoas não têm mais liberdade. O sujeito quer adorar Jesus, ele não pode adorar Jesus, né? Porque, sei lá, Jesus é contra o ideal marxista. Então, irmãos, vamos orar, vamos agora ter um momento de oração, vamos orar por esse período de governo que se aproxima, esse período novo. Nós, mesmo que você não concorde com o presidente novo, concorde comigo que nós precisamos ter paz e tranquilidade. Então ore e abençoe essa vida. Eu já vi gente, inclusive, dizendo assim, eu já vi gente soltando a seguinte frase numa rede social: tomara que o governo dele dê errado para que eu possa dizer lá na frente, eu avisei. Falei, gente do céu, quer dizer então que essa pessoa, o que acontece? O pessoal que é contrário ao Bolsonaro fala que ele é um ditador, que ele é racista, que ele é homofóbico, etc, etc. Quer dizer então que essa pessoa está desejando que os gays, lésbicas, etc, negros, judeus, etc, etc, sejam perseguidos e mortos. É isso que essa pessoa está desejando, para que ela possa dizer, eu avisei. O que é isso? Se o Haddad entrasse no poder, eu jamais ia dizer uma frase dessa, tomara que ele persiga a igreja para que eu possa dizer, eu avisei. Não! Pelo contrário, a gente ia perceber que Cristo guiasse. Muito pelo contrário, exatamente. Eu ia orar para que Jesus desse orientação para o homem. Sabe? Então, isso beira um desequilíbrio mental. Beira não. Caiu no precipício do desequilíbrio mental, porque para mim isso é falta de lógica, é falta de raciocínio, é doença. É ódio. É o povo que mais fala de democracia, que fica gritando democracia, 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 e não sabe o que significa democracia. Você levanta a bandeira na defesa das minorias, mas quer que elas morram para você ter razão. Para continuar defendendo as minorias. Eu quero que vocês morram para que eu possa continuar defendendo vocês. Sabe? Então, Por isso que vem os atentados, a morte de homossexuais, que a gente não sabe quem que está fazendo isso, né? aliás, vou dizer uma coisa para vocês. Vou dizer uma coisa para vocês. Duvidem quando vocês lerem nos jornais, que o seguidor do Bolsonaro desenhou a suástica. Já desmentiram esse negócio. Agora não apareceu mais nenhuma, né? Não apareceu. Não, acabou. Só acho que não aparece mais. Na época que apareceu lá a menina com a suástica desenhada na barriga, Ao contrário. Invertida, que é a suástica budista. errado. Mas tudo bem. E por que foi errado? Porque ela foi fazer na frente do espelho, gente. Vai brincando. Faltou na aula de física. No mínimo faltou na aula de física. Não é possível um negócio desse, viu? Brincadeiras à parte, irmãos. Vamos lá. As pessoas duvidem quando vocês verem notícias desse tipo, porque, assim, praticamente todas que eu vi, depois de 1 ou 2 semanas, eu vi a contra-mentira, explicando por que era mentira. O negócio não foi a menina que desenhou no próprio corpo. O rapaz lá que foi xingado
porque era negro, não sei o que. Também depois desmentiram, falaram que foi o pessoal que estava com ele. Então, tem um monte de historinha assim que surge. Por que surge tudo isso? Para tentar tirar o homem do poder. Mas se o homem não é culpado, se o Bolsonaro não é culpado, vamos falar de forma mais clara, se ele não é culpado por esses atentados, por essas barbaridades, então não existe motivo para a gente duvidar. Não existe motivo para a gente tirar o homem do poder. Vamos mantê-lo lá. Se algum dia nós descobrirmos que o Bolsonaro, presidente eleito, cometeu um crime, Então vamos lutar contra ele. que ele foi corrupto, estava falando isso com meu pai outro dia. O dia que eu descobrir, eu vou ser o primeiro a ir pra rua. Eu também vou. Eu vou estar lá na Avenida Paulista protestando. Por quê? Porque eu não concordo com corrupção. Eu não concordo com racismo. Eu não concordo com homofobia. Respeito toda. A pessoa quer ser homossexual, ela seja. A pessoa quer acreditar em tal coisa, ela acredita. Eu não posso interferir nisso. Então, a partir do momento que alguém tentar interferir na vida de outra pessoa por causa do que ela acredita, ou por causa do que ela é, enfim, não vamos entrar no mérito, a gente precisa sim ir atrás e falar, não, isso está errado, isso não é um governo democrático. E a gente vê também que esses países marxistas, que não existe a democracia, a internet é vigiada. Por quê? Porque foi por meio da internet que a gente soube de muitas verdades. Porque os órgãos de imprensa atuais, eles não estão para informar, eles estão para desinformar, para deturpar a informação. Sim. Né? Então, a gente sabe que existe uma força superior aí, né, terráquea, vamos dizer assim, que não é divina, Bem colocado. que manipula os meios de comunicação. Né? A gente, outro dia eu estava vendo, que eu posso até deixar aqui registrado, não tem problema, o Jornal da Cultura, da TV Cultura, o quanto o jornal é esquerdista, tem comentaristas lá que essa semana ainda estão chamando o Bolsonaro de coiso. De coisa, tem que vai lá repórter e 2 comentaristas, né? Eu nem sei o nome daquele infeliz lá. E aí eu fiquei pensando, isso é até um desrespeito. Como é desrespeito o PT ter anunciado que ele não vai, que os deputados federais não vão na posse do Bolsonaro. Melhor. Mas isso aí é um desrespeito com a democracia. Que não são eles, é toda uma multidão de adeptos que também vão virar. Então, mas isso daí é desrespeito com a democracia. Por quê? Porque se ele foi eleito democraticamente, eles têm que respeitar. Verdade. Isso daí é sinal que eles não estão respeitando uma eleição democrática. Eles só respeitariam se fossem eles que ganhassem. Como não foram eles que ganharam, eles não respeitam. Isso aí é a democracia que eles chamam, né? É a democracia deles. O que é bom para eles respeitam. O que não é muito bom para eles simplesmente passam o trator por cima. Mas, assim, eu até acho, de certa forma, eu acho positivo que isso aconteça, porque mostra a verdadeira face dessas pessoas. Porque esse tipo de notícia, um dia vai virar história. E vai ser uma história importante. Você está entendendo? Então, assim... Estão errando feio. Estão errando feio. Eles já erraram o PT. Olha, o PT já errou muito nesse país. E já está na hora deles sumirem essa bandeira que o PT levanta. Porque o PT, na verdade, o que acabou virando o PT? O PT virou um partido que fala que defende o trabalhador, mas na verdade defende um sistema de corrupção. Então, e até assim, eu faço parte de um grupo petista numa rede social, só para ver o que eles falam. Gente, mas é cada absurdo, cada barbaridade que você fala, meu, ou das duas uma, ou o sujeito perdeu a sanidade, ou ele é mal intencionado. Você está entendendo? E a maioria das vezes é porque a pessoa perdeu a sanidade mesmo. Mas enfim, é isso aí. Vamos orar então?